o cara pode subir lá no palanque, falar no microfone para todo Sim, mundo, mas não sim. pode ter show. Isso. Antigamente era assim, né? E as campanhas eram caras por E eu conta lembro, disso, cara, né? eu lembro. Porque o candidato que trouxesse o cantor mais famoso, consequentemente, teria mais gente no comício, né? Sim, sim. Mas eu acho que isso, na verdade, não é determinante, né? As pessoas cada vez mais estão aprendendo a votar, Cara, não é hoje, né? né? Na época, né? Naquela época quem tinha mais bala para contratar o cantor mais Fazia famoso, fazia diferença. diferença. Fazia diferença. Nós vimos isso aí, né? Exatamente. E eu cresci nesse meio, né, Johnny? Sim, cara. Então, Sim. quando A você fala de... política local, né, cara? É bairrista, né? Muito. E como, assim, como para nós era relevante aquilo, né, cara? Sim. É sim. tão pequeno, né? Mas É um evento. É um evento, cara, de proporções gigantescas para nós, né, cara? Lembra? Mudou, né? Mudou completamente, né? Duas famílias, né? Tinha Martins e Vieira ali, né? Em Santo Antônio do Pinhal, no caso, né? Que disputavam as eleições. E era meio que nem time de futebol mesmo, né? Havia uma rivalidade, né, cara? Ia ter os caras, assim, tinha uns que eram amigos dos outros, né, cara? Sim, assim, sim. Passava a eleição e continuava. Cara, é incrível isso aí. Cara. Hoje em dia mudou, né? Eu me considero uma das pessoas que somam muito para essa mudança. Eu lembro quando eu estava no 3º ano de faculdade, aqui em Taubaté, Manuel Carlos Carvalho, né, que é um grande mestre de arquitetura do Vale do Paraíba, né, do Brasil, podemos dizer, era meu professor, e ele adquiriu uma propriedade de Santo Antônio do Pinhal, que hoje é o Ecopark, e ele disse: Júnior, precisamos desenvolver um projeto para o acesso principal de Santo Antônio do Pinhal. Precisamos de uma ciclovia, precisamos de uma arborização da via, precisamos proteger aquelas araucárias, né? Aquela entrada magnífica que tem ali da estação Eugênio Lefebvre até o Shopping Vilarejo. E você, como estudante acadêmico, você precisa desenvolver um trabalho para aquela região, para aquele trecho da cidade. E você, como acadêmico, tem essa obrigação. Vamos mobilizar as pessoas, os comerciantes da cidade, para que eles tenham essa preocupação. E aí eu falei: professor, é impossível fazer isso. Porque hoje, quem é prefeito da cidade, ele disputa eleições com meu pai há muitos anos. Ele não vou ter abertura. Ele falou: não é isso. Você não é... Aqui você não está estudando política. Aqui você não está estudando para ser um simples político. Você é acadêmico, você é um urbanista e você não tem que levar isso em consideração. Você tem que fazer o seu trabalho, levar para a sua cidade, independente de quem seja o prefeito do município. Você tem que pensar muito maior. E aí abriu minha cabeça, né? Falei: opa, realmente, não é porque fulano, X, Beltrano, o ciclano é prefeito que eu não vou fazer o trabalho. E aí mudou a minha percepção. Eu fui, movimentei o comércio, movimentei a Câmara Municipal, movimentei os meus colegas da universidade, fizemos um estudo, né, para que tivesse uma ciclovia. Você não lembra disso, talvez lembre, não sei. Que ano foi? Isso foi em 2001, 2002. 2001, 2002. O que acontece, Johnny? As pessoas caminhavam, como hoje caminham da estação de pela rodovia. Pela rodovia. Eu lembro. A gente ia de bicicleta antigamente, de noite. Andava pela estrada ali, pelo asfalto. Quando via um caminhão ônibus, pular pro ladinho. Então, acontece, a gente fez um movimento, né? E não foi o Júnior, não foi o Manuel Carlos, não foi o prefeito da época, que era o Mário Vieira, que era o prefeito, né? Que disputava sempre com meu pai. Não foi nenhum deles que fez isso. Isso aí foi um movimento que teve, né? E o comércio entendeu, né, na época, que era importante criar ali uma ciclovia minimamente com segurança para quem quisesse caminhar naquele trecho. E aquilo começou a ser desenvolvido, passou para uma outra gestão, depois veio o Augusto, não me engano, né? Depois o Mário, foi o Augusto, foi prefeito. Ele já recebeu aquele projeto, que foi um embrião que a gente criou, e aí ele sim conseguiu colocar em prática, realizar a obra. Ou seja, percebe que é uma sequência, né? Não tem uma pessoa que é responsável. Mas porque também né? o prefeito ele não consegue fazer, às em vezes, 4 anos, em 4 anos, né, cara? Tem projeto do outro prefeito que o outro prefeito concluiu e que começou com um, que o outro deu continuidade e acabou no outro, né? Cada um contribuiu. Esse é o ideal. Né? Se cada um fizer seu papel e tiver essa sequência, a gente vai ter um futuro promissor. Cara, eu falo muito disso com os meus próximos, cara, essa questão da coalizão, cara. Eu acho que seria muito mais útil, seria muito mais proveitoso, cara, uma coalizão mais integrada, sabe? De várias frentes, de várias iniciativas, cara.
pra um negócio maior, sabe? Às vezes é meio utópico pensar nisso, cara, mas imagina. Não, Johnny, não acho que é utópico, não, porque a gente que é de uma geração que tem tanta informação, né, e tem tanto conhecimento, a gente não pode pensar assim, não. A gente precisa fazer a nossa parte, né, respeitar o próximo, né, e fazer o que é necessário, o que é certo, independente, né, se isso vai ou não trazer alguma repercussão positiva para a gente. Porque o que você planta, você vai colher. Né? Então, se a gente conseguir, né, cada um somar de uma forma, e o que eu posso contribuir, eu contribuo. Atrapalhar nem pensar, mas o que a gente pode contribuir, a gente contribui. Né? Talvez essa posição, falando de política, né, essa posição política construtiva que a gente sempre teve, né, isso ajudou a amenizar. Né? Porque eu passei a ser o adversário político em 2008, que foi minha primeira eleição que eu participei como candidato a prefeito, né, com uma outra postura, uma postura mais construtiva, mais argumentativa, né, falando sobre plano diretor, falando sobre zoneamento ecológico econômico, né, falando sobre ciclovia, falando sobre alargamento de calçada, sobre inversão de trânsito, sobre, enfim, uma série de discussões que eu não fui o responsável pela obra, eu não fui o responsável pelo que aconteceu, mas a gente iniciou ali, né, um embrião, uma discussão que surtiu efeito. Olha que bacana. Então, você consegue ajudar, você consegue colaborar, não só sendo o protagonista, sendo a autoridade, né, sendo o gestor público, não.